Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula então vocês vão falar sobre correção de pH. A ideia, a finalidade aí de fazer a correção de pH é ajustar então, seja ali para adequar, né, ao lançamento de efluente nos corpos receptores, né, e aí esse pH, né, tem que estar entre 5 e 9, né, lembrando aqui as normas brasileiras, ou adequar então as características aí para o tratamento também internamente ali. Lembrando aí, por exemplo, né, a gente tem a situação do tratamento anaeróbio biológico, né, e precisa ali do pH na faixa de 6,5 a 7,5. Né, ou, por exemplo, né, um físico-químico, stripping de amônio, vai ser necessário você colocar um pH na faixa de 10,5 a 11, para que ocorra então a predomínio da forma de amônia, e aí com isso você consiga volatilizar então essa amônia e tirar lá do efluente. Além disso tudo, também você vai evitar então também corrosão das instalações, né, pelo aumento de pH, ou evitar, né, fazer o controle de incrustação, aí no caso pela redução de pH. E aí o que a gente vai ter de produtos para fazer então o aumento aí do pH, né, aumento alcalinizantes, né? A gente vai ter o hidróxido de sódio, né, que é um corante muito forte, carbonato de cálcio na forma de calcário dolomítico, a cal hidratada, que aí às vezes você pode estar encontrando ela como óxido de cálcio e aí depois fazer a hidratação, né? Mas aí nesse caso atenção, né, na etapa de hidratação pelo calor gerado, que você pode ter riscos aí de incêndios. Em relação à redução de pH, né, os acidificantes, a gente vai ter como produtos ácido clorídrico, porém que você vai aumentar a presença de íons cloretos, o ácido sulfúrico, que por sua vez vai aumentar a presença de íons sulfatos, e o dióxido de carbono, que no caso aí, bom, assim, antes de falar do dióxido, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico você encontra os dois aqui na forma de líquidos, né? E o dióxido de carbono que você vai então encontrar na forma de gás. Aí esse gás ele vai ser misturado no meio líquido para que se forme então o ácido carbônico, que aí vai, né, gerar esses íons HCl, os íons de bicarbonato, os íons HCl3- aí que vão estar reduzindo então, o pH. E aí nesse caso você não tem problema de íons, que depois isso daqui volta a virar CO2. Então isso aqui é importante, né? Porém, né, que chama atenção, né, é a instalação que é necessária, como eu falei, é um gás, né, então você vai ter que ter um tanque de mistura lá com esse gás. Então você tem aqui esse tanque, vem o efluente, tem um cilindro de gás carbônico, ele vai ter um controle para ficar injetando lá esse gás aqui, tem aqui a parte de recirculação, e aí depois disso vai seguir e esse tanque aqui de contato para que ocorra então a formação do ácido carbônico. pH, enfim. Ou seja, né, é necessária uma instalação toda lá, enquanto que ácido sulfúrico, ácido clorídrico, você só tem que cotejar, vai ter que ter, né, a parte de dosagem e tudo mais, mas na parte da instalação você só tem que fazer o gotejamento, né. Bom, aqui as formas que vocês vão encontrar esses materiais aqui para controle de pH, né, e aí as purezas, né. E aí alguns comentários aí sobre a escolha desses produtos. Então, isso aqui, a escolha do alcalinizante, do acidificante, ele vai se dar, né, em função das necessidades que você tem para a correção de pH. Se vai ser necessário uma correção muito elevada ou se a correção é pequena lá, né? Então, como eu havia falado lá, ácido clorídrico, ácido sulfúrico aumentam aí os cloreto e o sulfato respectivamente. Mas se é uma pequena correção, né, isso aqui às vezes não vai ser problemas aí em relação a alterar a qualidade da água. Mas se você tiver uma água aí com um pH muito elevado, provavelmente vocês vão ter que ficar mais preocupados e aí vão ter que pensar, talvez seja o caso de pensar no ácido, no dióxido de carbono, né, o ácido carbônico, para controlar, fazer um controle de pH. Né?
Em relação a alcalinizantes, também aí, se for pequenas correções ali, os à base de calcário, né, funcionam muito bem, mas aí valores maiores ali, talvez correções maiores, né, pode ser necessário você estar pensando ali também, talvez até na soda cáustica lá, né, no hidróxido de sódio. Além disso tudo, você tem aqui o aspecto de manuseio e risco, né, aos operadores, né, então a gente tem os ácidos aqui, acho que eles vão ter grandes riscos aí. Agora que nem ele estava comentando sobre a soda cáustica e a cal, né, a cal vai ter um manuseio pelo menos mais fácil e com menos riscos do que comparado com a soda cáustica, né? Então isso também é um aspecto que pode ser levado em conta. Tudo vai depender, né, das coisas que estão em jogo. E além disso tudo, a questão de aplicação, né, a forma de aplicação, o tempo de reação, o tempo para isso aí se corrigir o pH. Né? Aí essa aplicação aqui pode se dar então por meio de misturadores, né? Aí que nem aqui vocês estão vendo aqui uma calha-parte, que você usa a turbulência, né, do ressalto hidráulico para fazer essa mistura. E aqui vocês estão vendo tubulação aqui para, enfim, né, e roxinho aqui para alcalinizante, e aqui nessa cor laranja aqui o acidificante. Está gotejando, né? Então você vai ter lá na parte na casa de química lá tanque para fazer mistura, preparação da solução aí, né? E aí depois com uma bomba dosadora isso aqui vai gotejando então aí nesse misturador. Caso ali, ou se não, eventualmente, né, como tinha mostrado lá no caso do dióxido de carbono, aqueles tanques de correção de pH. Então tudo vai depender do que vocês estão utilizando para a correção do pH. Não é apenas os misturadores com gotejamento, vai depender, né, do ou alcalinizante ou acidificante que vocês estão utilizando. Então aqui as fontes, né? É isso, gente. A gente vê então nos próximos vídeos.